Olá, continuemos aqui então com a resolução de mais um exercício. Esse é o de número 12, capítulo 19 do volume 3 do livro do Survey, aquele livro verdinho que vocês já conhecem. E nesse exercício é trazido para a gente a seguinte situação. Nos é dado aqui uma espécie de triângulo, né? Temos duas partículas, elas estão separadas a uma certa distância no mesmo eixo, e a gente quer calcular qual é o campo elétrico ali na posição x igual a 0, y igual a 0,5 metros. Ok. A gente já tem, então, as cargas das partículas, temos suas respectivas posições, e a gente já sabe em que região a gente quer calcular o campo elétrico. Tá legal. Uma observação importante. O campo elétrico a ser calculado é o campo elétrico no eixo Y, ok? Não no eixo X. E não com qualquer outra inclinação, mas sim no eixo Y. Importantíssimo que você saiba disso. Tudo bem. Aqui com essa informação, a gente já consegue começar o exercício. Tá legal. Primeiro, eu vou calcular qual que é a força, né, ou melhor dizendo, qual que é o campo que é causado naquela região, não considerando por enquanto apenas o y, certo? O eixo y, pela partícula 1. Vou considerar que é a partícula 1. Então, pela partícula 1, tem uma situação mais ou menos assim. Vou colocar até um pouco mais para baixo aqui. Vou fazer aqui. A gente tem uma situação mais ou menos assim. Tenho essa distância. Quero saber quanto que fica aqui. Tá legal. Eu já tenho essa distância aqui. Essa distância é 0,5 metro. Tenho essa distância aqui também. É uma distância de 1 metro. Eu quero essa distância aqui. Para isso, eu uso a nossa formulinha. Vamos deixar assim por enquanto. Ok, a gente já sabe que é essa a distância. Isso vai se aplicar também ali do outro lado, já que é simétrico, né? Dá para a gente aplicar isso aos dois lados. Agora que a gente já tem essa informação, a gente consegue então fazer o cálculo do campo. Como que calcula campo? O cálculo do campo é feito pela multiplicação da constante elétrica pela força dividido pela distância ao quadrado. Aliás, perdão, não é a força aqui, é a carga. Está errado, vamos corrigir. A carga dividido pela distância ao quadrado, né? Porque aí ficará Newton vezes metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado vezes Coulomb dividido por metro ao quadrado. Então, o resultado disso é Newton sobre Coulomb. Aí sim, fica correto. Ok, então assim, consigo colocar aqui os valores.
Está aí acontecendo o que eu disse. A carga ali no caso é de 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. E a distância é aquele A ali que eu acabei de calcular. Só uma observação, isso aqui está em metros, né? Tá ok. Então aqui a gente já consegue calcular esse valor. O valor de 14,4 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. Esse é o valor do campo não considerando apenas o eixo Y. É importante que fique claro isso. A gente vai verificar depois apenas a parte do eixo Y. Aqui eu consigo fazer o seguinte. Se por esse aqui é o 1, né? É o campo 1. Se por um acaso eu quiser efetuar esse cálculo considerando apenas o eixo Y, então eu faço o seguinte. Considerar 1, que na verdade é um 1, apenas em Y. Quanto que fica isso? Isso aqui ele vai ser então o seno de θ vezes esse valor que eu descobri. O seno de θ, a gente deve se lembrar, né, é o valor do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, se você tem aqui, e nós já temos esses valores, a gente já consegue fazer esse cálculo. Então, o cateto oposto é meio metro. A hipotenusa, raiz de 5 sobre 2 metro. Isso daí tudo vezes o valor de E1. Qual o valor de E1? 14,4 vezes 10 a terceira Newton sobre Coulomb. E com isso, vou fazer aqui os meus cálculos. Ok, cheguei ao valor de 6,44 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. Só lembrando, isso aqui é o valor apenas para o eixo Y, só, tá? Agora eu posso fazer o cálculo de E2. Cálculo de E2, eu até poderia fazê-lo inteiro aqui, só que é desnecessário. Por que é desnecessário? É desnecessário porque é simétrico. Se é simétrico, o ângulo ali também será o mesmo, né? Significa que o valor do seno ali também será o mesmo, tudo isso aí será o mesmo. Então eu posso dizer que E1 é igual a E2, né? E o valor que seria aqui apenas do eixo Y também é o mesmo, certo? Então eu posso já fazer a soma. Fazendo a soma, lembrando, né, somente aqui no eixo Y, fazendo a soma, que dá no mesmo você multiplicar por 2, né?
você obtém o valor de... deixa eu só colocar, né, direitinho. Pronto. Aqui a gente já chega então ao valor de 12,88 vezes 10 a terceira nanocoulomb. Quer dizer, Newton dividido por Coulomb, perdão. Ok. Esse é o valor do campo naquele lugar, naquele ponto. Certo? Ok. E esse foi o item A. O item B é o seguinte, ele pede para a gente calcular qual que seria a força no caso da colocação ali de uma carga, vou colocar aqui uma carga nova, né, o Q3, no valor de menos 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, e ele quer saber isso se a carga for colocada ali no eixo Y. Aí funciona da seguinte forma. Como que a gente faz o cálculo? O cálculo dessa força, né, considerando aí o campo, é a carga vezes o campo. Simples assim. Então, o que nós temos? O valor da carga vezes o valor do campo. Qual foi o valor do campo? O valor do campo que nós encontramos, 12,88 vezes 10 na terceira Newton por Coulomb. E aí, fazendo os devidos cálculos, a gente chega ao valor de 38,64 vezes 10 a menos 3 Newton. Espero que você tenha gostado, espero que tenha compreendido. Se ficou alguma dúvida ou se você achou algum erro na minha resolução, entre em contato, por favor. Obrigado.